Toque de recolher, tornozeleira eletrônica, proibição de usar redes sociais e de chegar perto de embaixadas. Como fica a vida de Bolsonaro a partir de agora, depois da operação da Polícia Federal de hoje, que impôs sanções a ele? A operação foi determinada pelo STF e acontece diante do risco de fuga. E a maioria da primeira turma do Supremo confirma a decisão contra Bolsonaro e fortalece Moraes no embate ao Trump. E aliados de Trump saem em defesa de Bolsonaro. A oposição sobe nas tamancas, roda a baiana e exige o fim do recesso parlamentar para votar projetos de sanções ao STF. E o editorial de hoje sobre o assunto e a cronologia dos fatos que levaram Bolsonaro a chegar nesse ponto. Agora, aqui comigo, no Jornal da Joyce. Bom, gente, todo mundo acompanhou hoje, né, quem não está em Marte, nem em Plutão, nem em Saturno, acompanhou a operação da Polícia Federal na casa de Bolsonaro. Foram dois endereços, na verdade, um na residência dele e um na sede do PL. Lembre-se que no PL também foi encontrada a tal minuta do golpe, alguns rascunhos de Bolsonaro, então eles fizeram também a operação na sede do PL. Essa operação foi pedida pelo PGR, foi pedida pela Polícia Federal, também pelo PGR e autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal achou na casa de Bolsonaro algumas coisas: 14 mil dólares, um pendrive no banheiro e a cópia da ação contra Moraes. Vou repetir: 14 mil dólares, até aí não é um dinheiro absurdo, um pendrive no banheiro e a cópia de ação contra Moraes. Aquela ação que o Trump está movendo contra Moraes, pois a cópia estava lá na casa de Bolsonaro. A Polícia Federal suspeita que o ex-presidente estaria financiando medidas de obstrução da justiça ao enviar dinheiro para o filho, o Eduardo Bolsonaro, para que ele instigue sanções do governo dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. É uma suspeita da polícia, a polícia tem que tratar como suspeita, mas isso é mais óbvio, mais claro, mais cristalino, que água limpa. Bolsonaro mandou dinheiro, 2 milhões em Pix para Eduardo Bolsonaro, e ele está lá nos Estados Unidos sem fazer absolutamente nada, atacando, ainda recebendo salário do mandato, atacando as autoridades brasileiras, atacando o Brasil e, naquela conversinha com o filho do Trump, conseguindo sanções graves para o Brasil, que podem levar a uma quebradeira geral e generalizada. Ou seja, ele está atuando contra o Brasil. Chegou a falar, inclusive, guerra. Que os Estados Unidos vão mandar um porta-aviões para cá. Bom, delírios, de Eduardo Bolsonaro. Ao determinar a aplicação de medidas cautelares contra o ex-presidente, o ministro Alexandre de Moraes citou os crimes de coação no curso do processo, obstrução de justiça e ataque à soberania nacional. Tudo isso está previsto na legislação penal. Se somar tudo, gente, esses 3 crimes, fora a possibilidade de tentativa de fuga, aí é uma outra história. Somou tudo, todos os 3 crimes, a punição pode chegar a 20 anos, que não tem nada a ver com os outros 43 que o PGR pediu de cadeia para o Bolsonaro por conta da formação de quadrilha, tentativa de golpe armado, aquelas coisas todas. O PGR alertou ao Alexandre de Moraes sobre a concreta possibilidade de fuga de Bolsonaro, por alguns caminhos, entre eles a Embaixada dos Estados Unidos. Chegou a se pensar também, dentro ali do clã Bolsonaro, um passarinho me contou, uma fuga via Paraguai. Se não desse via Estados Unidos, Embaixada dos Estados Unidos, a última alternativa seria Paraguai, mas o fato é que ele estava organizando a fuga e mandaria mais dinheiro nos próximos dias para Eduardo Bolsonaro para que eles pudessem se sustentar, ter o dinheiro das pessoas que contribuíram ingenuamente com o Pix, ter o dinheiro para viver nos Estados Unidos. Nessa petição, o ministro Alexandre de Moraes, ele pede essas medidas contra o ex-presidente. E a Procuradoria diz que o pai e o filho, ou seja, o Eduardo, coordenaram a ação para intimidar autoridades brasileiras e obstruir o curso da ação penal. Ou seja, os dois atuando para obstruir o processo. A Polícia Federal também apontou que Bolsonaro incentivou sanções de Trump ao Brasil em troca da anistia do golpe. Isso aí, é claro, ele fala nas redes sociais, o Eduardo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, chegou a estupidez, a loucura do Tarcísio pegar um avião e ir até os ministros do Supremo pedir para que liberassem o passaporte para Bolsonaro ir até os Estados Unidos negociar as tarifas. Obviamente que o pedido foi: deixa o Bolsonaro fugir do Brasil, porque se fosse jamais voltaria.
né? E eu falei para vocês que isso ia acontecer. Bolsonaro ia querer aparecer como o rei da cocada preta para tentar negociar aí o fim das tarifas ou a redução das tarifas com o Trump. O Bolsonaro financiou essa movimentação de Eduardo Bolsonaro em ações para obstruir o julgamento que apura a tentativa de golpe. E aí o Alexandre de Moraes diz uma coisa que também é muito clara, que a gente já viu nas redes sociais, já viu em entrevistas, que Bolsonaro confessou a extorsão contra a justiça brasileira ao associar o fim do tarifaço à anistia. Ele fez isso claramente, tanto o Eduardo como o próprio Jair. E aí o ministro do STF proibiu o ex-presidente de falar com autoridades estrangeiras, obrigou-lhe a usar a tornozeleira eletrônica e ainda tem outras sanções, né? Não pode ficar de noite fora de casa, tem que chegar no máximo 7 da noite em casa e não pode sair antes das 7 da manhã, então tem que dormir em casa. É quase que um semiaberto. É quase que um semiaberto que ele está vivendo, né, a partir de agora. Então, eu vou repetir para vocês, porque isso é bem importante. O que o Alexandre de Moraes entendeu entre o Bolsonaro e o Eduardo? Que os dois atentam contra a soberania nacional para interferir no curso dos processos judiciais e também para desestabilizar a economia e pressionar o poder judiciário. Aquele jeito, né? Não quer tarifaço? Então libera Bolsonaro. É isso que. E o Trump está no meio de tudo isso, de toda essa história aí. Acho que como um gaiato no meio da história, porque duvido que ele saiba das verdades que acontecem aqui no Brasil, mas o fato é que está tomando as medidas contra o Brasil. E a maioria da primeira turma do STF já confirmou a decisão contra Bolsonaro. Isso fortalece o Alexandre de Moraes nesse embate contra Trump. A decisão de Moraes é submetida ao colegiado virtual, mas só vai terminar na segunda-feira, mas já tem 3 votos a favor, então já tem maioria, né? E o Alexandre de Moraes diz que o tarifaço busca pressionar o STF, né? A pressão de Trump tem um pano de fundo eminentemente político. É contra o governo, é contra o STF, não tem nada de negócio de economia, porque os Estados Unidos perdem na balança comercial, até porque isso é uma mentira, né? Só se ele for doido, não saber de matemática, né? Um homem que construiu uma fortuna de 4 bilhões não vai entender de matemática, né? Então, é óbvio que ele nem está sendo mal orientado, ele está sendo mesmo canalha nessa cretino, né? Acho que a melhor palavra é cretino em relação a essa coisa da balança comercial, sendo que a balança comercial é muito favorável para os Estados Unidos. Depois de tudo isso, gente, o PL da anistia vai para o saco. Eu vou dizer para você por quê. A turma da oposição, como eu disse, subiu nas tamancas, rodou a baiana, fez o que não fez, aquela coisa toda, e ligou para o Hugo Mota, ligou para o Davi Alcolumbre, vamos acabar com o recesso, fizeram uma lista de projetos contra o STF, né, uma lista de projetos que impõem sanções ao STF, e ligaram para o Davi Alcolumbre e para o Hugo Mota, inclusive a anistia estava nessa lista, tá? E outros projetos, a anistia não prejudica o STF diretamente, né, mas prejudica a justiça e outros projetos que realmente prejudicam o STF, tá? Então, o PL foi lá atrás dos presidentes da Câmara e do Senado e ouviu um retumbante não. Não, disse Hugo Mota. Não, disse Davi Alcolumbre. Né? E por isso que a oposição subiu nas tamancas aí. O Congresso não quer passar essa imagem de que Câmara e Senado estão se dobrando à chantagem de Trump. Não faz o menor sentido, né? Eduardo conseguiu, como eu disse para vocês na semana passada, empurrar o pai para a porta da cadeia, fazendo essas ameaças contra o Brasil, atacando empresas, instituições, usando da proximidade que tem com o Trump para que o presidente americano prejudique de forma brutal o nosso país. E ele vai pagar por isso. Se ele pisar aqui no Brasil, ele vai ser preso imediatamente, né? Veja a situação patética de Bolsonaro agora, que tanto ameaçou a democracia, que xingou, que armou tentativa de golpe, e armou porque eu estava lá, eu vi. Ele flerta com golpe desde 2019, não foi agora, tá? Mas o que tem de prova mais robusta é a partir de agora. Mas desde julho de 2019, ele flerta com golpe. Eu fiquei sabendo disso, um dos motivos que me fez deixar o governo. E agora ele fica choramingando pelos cantos. Chora, não vou poder ver meu filho. Chora, se lamenta, faz gracinha com o ministro. Quer dizer, o Tigrão virou gatinho. Bolsonaro é um covarde. Bolsonaro é um covarde. Sempre foi covarde. E aí, gente, eu até estava lendo, fiz um pouco mais cedo, né? O toque, toque, toque. Quem é?
é a Polícia Federal. É o meme que ficou bastante conhecido. E eu gosto desse meme, né? Porque eu virei muitas vezes pelas mãos dos bolsonaristas meme nas redes negativo, né? E o toque, toque, toque virou até marchinha de carnaval no último carnaval. Mas aí teve um comentário lá nas redes sociais a favor, em caixa alta, como se estivesse gritando. Gente, é tão feio escrever em caixa alta, assim, né? Ainda mais quem escreveu, né? Uma senhora, uma senhorinha, né, escreveu em caixa alta. Só psicopatas estão hoje comemorando essas medidas atacadas essas medidas contra o Bolsonaro, só os ególatras. Olha, só defende Bolsonaro e essa gente quem é idólatra. Veja, Bolsonaro colocou ele acima de tudo e de todos, ele e sua família. Ele não dizia, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Não tem Brasil acima de tudo. É Bolsonaro acima de tudo. Não tem Deus acima de todos, como ele disse. É a família Bolsonaro acima de todos. Então, essa indignação de alguns, a minoria nas minhas redes, pertence apenas aos fanáticos, aos idólatras, nécios, oligofrênicos. Oligofrênico é o termo técnico para burrice, se é que você me entende. E a pior coisa que existe para a política de um país democrático é o fanatismo. É pelo fanatismo que nós ficamos nessa balança Lula-Bolsonaro. É pelo fanatismo que nós não temos opção ainda para o Brasil. É pelo fanatismo que nós continuamos no nós e eles. Então, para pensar um pouquinho. É importante para o Brasil você abrir os seus olhos. Não se trata, você pode gostar de Bolsonaro, você pode gostar de quem quer que seja. Né? Mas se seu filho fizer uma coisa errada, você vai corrigi-lo, não vai? Porque você quer o melhor para ele. Se um criminoso comete uma sequência de crimes, ele tem que ir para onde? Para a cadeia. Defender criminoso é fanatismo, é idolatria. E hoje eu quero trazer para você um editorial. Hoje é um dia histórico para o Brasil. Depois de tanto tempo, tantas ameaças, tantos crimes acumulados, Bolsonaro, enfim, começa a pagar pelos seus delitos. Não digo isso com alegria, mas digo com alívio. Bolsonaro e sua gangue cometeram tantos crimes, mas tantos crimes, que eu diria que são incontáveis. E eu não estou falando só dos crimes cometidos contra mim. Perseguição, grampos feitos pela BIM, ameaças, lixamento moral, agressões sem precedentes nas redes sociais e também agressão física. Quem conhece Bolsonaro, como eu conheço, quem conviveu com ele, sabe do que ele é capaz. Bolsonaro é capaz de tudo. Ele é capaz de matar? Sim, sem pensar duas vezes. Bolsonaro é capaz de articular, como diz a justiça, um golpe de Estado? Sequestrando e matando autoridades? Sim, sem pensar duas vezes. Bolsonaro é capaz de liderar uma organização criminosa direto do Palácio do Planalto, que seguiu depois do fim do mandato para massacrar nas redes sociais seus desafetos políticos, para destruir? Sim, eu passei por isso. Segundo 2 estudos feitos por 2 universidades, eu fui a personagem entre homens e mulheres mais atacada nas redes sociais durante 4 anos, de 2019 até 2023. Foi um linchamento, um estupro moral diário. Eu não me intimidei e segui denunciando o que eu sabia, a começar pelo gabinete do ódio. Mas mesmo com tudo isso, eu não comemoro as sanções aplicadas contra o ex-presidente, mas eu me sinto mais aliviada em saber que a justiça começou a ser feita. Bolsonaro será preso. Bolsonaro será preso. Eduardo, fantoche do pai, se pisar no Brasil, também será. O fato da prisão de Bolsonaro e se a justiça for feita de alguns de seus filhos não corrige nem repara o mal que ele fez, que eles fizeram, às pessoas que ousaram discordar, como o mal que fizeram a mim. Muitos que ousaram a pensar ou simplesmente dizer não a pedidos estapafúrdios foram moralmente destruídos. Como reparar isso? É impossível. Mas os crimes de Bolsonaro foram muito além de perseguir, ameaçar e agredir desafetos políticos. A sandice dentro de uma cabeça autoritária foi tanta que ele planejou um golpe de Estado contra o Brasil para se perpetuar no poder. O golpe de Estado é contra o Brasil, contra a democracia brasileira. O plano era matar autoridades, prender outras e retomar à força a faixa de presidente do Brasil. Fomos salvos pelo Exército e Aeronáutica, pelo alto escalão,
que não compactuaram com a loucura de um homem que chegou ao poder e muito rápido se sentiu maior do que a cadeira de presidente da República, que se mostrou um ditador, incapaz e criminoso. Repito, Bolsonaro será preso. Repito, eu não comemoro, mas fico aliviada com a sensação de alguma justiça. E repito o que eu sempre disse em alto e bom som: lugar de bandido é na cadeia. Uma ótima noite para você.